Para você, meu caro ser homo sapiens que caiu aqui não sei como. Eu me chamo Eduarda e bem-vindo a um vídeo de planta. Hoje eu vou falar de planta e como ela cresce, tudo bonitinho. Então, se ajeita na cadeira ou onde você estiver sentado, deitado, porque, sei lá, eu tô vendo a tua coluna de ceia aí, tô vendo que tu tá todo torto. Então, vamos lá. Gira, 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 só. Eu preciso começar esse vídeo falando algo sério com vocês. Eu assumo não saber gravar no vídeo. Seguinte, hoje eu vou falar sobre a movimentação vegetal, ou para os mais próximos, como uma planta cresce. Nessa altura, você deve estar se perguntando, mas as plantas se movimentam? A resposta é sim, apesar dos movimentos não serem comparados aos dos animais. Porém, as plantas também se movimentam, de modo mais lento e menos dinâmico. E justamente esses movimentos acontecem quando as plantas recebem um estímulo, que pode ser luz, água ou gravidade. Com isso, podemos ressaltar que as plantas possuem 3 tipos de movimentos: os tropismos, os nastismos e os tactismos. Não é tão difícil de entender, certo? Errado. Sim, porque se fosse por isso, o vídeo acabava aqui. Então, vamos detalhar melhor como isso acontece. Os vegetais, eles não são seres vivos imóveis, ou seja, eles não são parados. E eles também recebem e respondem a estímulos externos justamente se movimentando. Com isso, a resposta, entre aspas, a um estímulo externo, vale ressaltar, é chamada de tropismo, que vem do grego trope, que significa giro ou volta, o que para mim, pelo menos, faz um pouquinho de sentido. Voltando para o tema, nós podemos chamar o tropismo de 2 formas, positivo e negativo. Agora, presta bem atenção para as definições. Pois bem, quando a planta cresce em direção ao movimento de estímulo, chamamos de tropismo positivo. Coloca aí um exemplo, por favor. Agora, se a planta for revoltada com a vida e ser do contra, ou melhor, crescer para o lado contrário à fonte de estímulo, a chamamos de tropismo negativo. Também coloca um exemplo aí, dona produção, fazendo um favor. Como agora já explicamos como podemos chamá-lo, vamos às variações de tropismo. Sim, existem variações de tropismo e eu vou falar aqui porque se acabasse, meu sonho também estaria realizado. Pois bem, nós temos 5 tipos de tropismo, sendo os principais o fototropismo, o gravitropismo, que também podemos chamá-lo de geotropismo, e o tigmotropismo, mesmo que ainda tenho mais 2 que eu também vou falar, que são o hidrotropismo e o quimiotropismo, que até nisso se encaixam como, entre aspas, os esquecidos do rolê. Indo mais a fundo nos tropismos, eu vou começar falando do bendito fototropismo, que é um trava-línguas enorme e que é muito difícil de falar, tá bom? Mas o que diabos é isso? Bem simples, o fototropismo é a resposta do vegetal quando o estímulo é a luz. Frisando bem, quando o estímulo é a luz. Mas por que isso acontece? Pois bem, os caules tendem a crescer em direção à luz, e como já vimos um pouquinho antes, isso nos apresenta um tipo de tropismo positivo. Essa movimentação se dá pela ação de um hormônio chamado auxina. Fazendo uma pausa na explicação, para vocês que não sabem ou não fazem a mínima ideia do que é uma auxina, aqui vai um breve resuminho. Auxinas são hormônios que estimulam o alongamento celular das plantas, ou seja, são estimuladores. Só para a gente conseguir seguir com a explicação, com todo mundo entendendo tudo direitinho. Voltando para a explicação, devido à ação de um hormônio chamado auxina no alongamento celular. Daí, quando a planta é iluminada apenas de um lado, a auxina vai para o lado menos iluminado. Dessa forma, as células desse lado, ou predominantemente de auxina, fica mais alongado do que as células que têm maior incidência com a luz. E é por isso que a planta se curva em direção à luz. Bem legal, não?
Seguindo nossos tópicos de tropismo, agora eu vou explicar o que é o gravitropismo, que também é chamado de geotropismo por muitos. Aqui, o fator que estimula o crescimento do vegetal é a força da gravidade da Terra, o que eu acho que já se deixa bem subentendido no nome. Se lembram das auxinas? Pois bem, elas estão envolvidas nesse crescimento aqui. No caso das raízes, elas podem apresentar gravitropismo positivo, pois elas crescem em direção ao solo. Já os caules apresentam gravitropismo negativo, por crescerem em sentido contrário ao sentido da força da gravidade. Vou citar um exemplo para descomplicar. Se colocarmos uma planta na horizontal, as auxinas produzidas na gema apical se deslocarão para a região voltada para o solo, fazendo com que as células desse lado se alonguem mais do que as células do lado contrário. Dessa forma, o caule se curvará para cima. E isso, como já vimos, é um exemplo de gravitropismo negativo, pois o caule cresce em direção contrária ao estímulo. Nas raízes, o aumento na quantidade de auxina no lado voltado para baixo inibe o alongamento celular, sendo que as células do lado oposto se alongam mais, fazendo com que a raiz se curve para baixo. As raízes são um exemplo de gravitropismo positivo, pois tendem a crescer sempre na direção do estímulo. Essa foi um pouquinho mais complicada de entender, porém, se você prestar atenção na explicação, eu te garanto que você vai compreender. Seguindo com a saga dos tropismos intermináveis, o próximo de que eu vou falar se chama tigmotropismo, um nomezinho bem complicado, não? Enfim, ele ocorre quando uma planta entra em contato com um objeto sólido e começa a crescer em volta dele. Fácil. Como exemplo, podemos citar as plantas trepadeiras, que apesar do nome, por favor, não me levem a mal. Plantas que possuem gavinhas, uma plantinha que parece uma molinha, e maracujás. E bom, esses foram alguns exemplos de vegetais que realizam o tigmotropismo. Vem cá, quando vocês escutam a palavra hidro, o que vem à mente? Se você respondeu água, parabéns. Agora, químio. Se sua resposta tem a ver com química, parabéns de novo. Pois bem, como deu para perceber, agora eu vou falar do hidrotropismo e do quimiotropismo. O hidrotropismo é um movimento orientado para a água. Já o quimiotropismo é um movimento orientado para determinadas substâncias químicas. Por isso o nome químio. Até agora, esses dois últimos foram os mais tranquilos. Mas vem cá. Você se lembra que lá no começo do vídeo eu falei que as plantas possuem 3 tipos de movimentos? Pois é, até agora eu falei somente dos tropismos. E agora vamos para os próximos. Agora eu vou falar de uma coisa bem interessante chamada tactismo. O tactismo envolve movimentos de deslocamento de células em direção a um estímulo, que assim como os tropismos, podem ser positivos ou negativos. Se lembrem sempre disso. O curioso é que podemos observar o tactismo quando os cloroplastos se deslocam dentro da célula vegetal em direção à luz, como está sendo mostrado para vocês. E por último, mas nem menos importante, vamos falar dos nastismos, que nada mais é do que um movimento realizado pelos vegetais em resposta a estímulos externos. Porém, difere do tropismo por ser um movimento em que a direção do estímulo não influencia em seu movimento. No nastismo, o estímulo provoca a abertura ou fechamento de um órgão independente da direção do estímulo, sendo a sua intensidade mais importante. Como exemplos disso, podemos ter a planta dormideira
igual está mostrando aí a produção. E também não podemos esquecer dos 2 tipos de nastismo. Começando pela nictinastia, também chamada de movimento de dormir nas folhas, acontece por causa das mudanças no turgor das células motoras presentes no pulvino, que é um espessamento na base do pecíolo de uma folha. Finalizando com a timonastia, que ocorre em consequência de estimulação mecânica, pode ser observada no fechamento das folhas da sensitiva ou ainda da planta carnívora dioneia. Assim como na nictinastia, é resultado de mudança no turgor das células motoras presentes no pulvino. Esse foi um vídeo patrocinado por um total de 0 pessoas. E tem um intuito totalmente de informar, tá, gente? Apesar das piadas aqui, ele tem um intuito realmente de informar. Foi o primeiro e último vídeo que eu genuinamente espero fazer na minha vida. Graças a Deus! E, por favor, tá, Ranieri? Avalia com carinho. Apesar de não ter 15 minutos, foi o máximo que a gente conseguiu fazer. Até nunca mais, pessoas do mal. Vou me despedindo de vocês e, ó, tchauzinho. Um girassol nos teus cabelos, morena flor do desejo. Ar e sol, gira, 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 sol. Ar e sol. Now the world